por que eu resolvi fazer essa live sobre dicas para entrevista de emprego? Primeiro, eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você não é inscrito ainda, depois se inscreve lá. Eu fiz uma enquete para ver quais temas que as pessoas queriam para a live dessa semana, já que essa semana tinha feriado, um dia bom para poder fazer uma live. E eu coloquei 2 temas. O primeiro era sobre apresentar trabalhos acadêmicos, né, TCC, monografia, e esse de dicas de entrevista de emprego. E o Dicas para Entrevista de Emprego ganhou, tanto no grupo do WhatsApp que eu coloquei lá para o pessoal, quanto no Instagram. Esse tema foi o vencedor. Então, por isso, nós estamos fazendo sobre esse tema. E o que entrevista de emprego tem a ver com comunicação? É aí que está a primeira dica que eu quero passar para vocês. As pessoas acham que uma entrevista de emprego é apenas para você falar das suas qualidades, do seu currículo, e não. A comunicação não verbal fala muito mais do que as suas palavras. Então, às vezes, você planeja na sua casa o que você quer falar, as informações que você quer transmitir, e esquece de algumas coisas básicas que comunicam também. Comunicação não é apenas aquilo que eu falo. A forma com que eu me visto, o jeito que eu ando, o jeito que eu olho, a entonação e a altura da minha voz, tudo isso comunica também. Comunica nervosismo, ansiedade, timidez, se eu estou à vontade, se eu estou satisfeito, se eu estou feliz, se eu estou triste. Quantas vezes você já não olhou para uma pessoa e só de olhar para ela você já falou: o que aconteceu? Eu estou vendo que você não está bem. Mesmo sem a pessoa dizer nada. E às vezes ela fala que está bem e mesmo assim você não acredita, porque a linguagem não verbal, a linguagem corporal e facial dela está dizendo outra coisa. Quando você entende e aprende algumas dicas e alguns segredinhos de como melhorar a sua postura corporal e a sua expressão facial, isso ajuda você em todos os fatores, inclusive na entrevista de emprego. Continuando então aqui sobre a comunicação não verbal. Primeiro cuidado que você tem que ter na hora de ir para uma entrevista de emprego é com o que você está apresentando. Como assim, Rodrigo? Vou explicar melhor. A roupa com que você usa, os acessórios, o perfume que você usa já comunica antes mesmo da entrevista. Por isso, muito cuidado, tanto homem quanto mulher, cuidado para não ir com uma roupa muito chamativa, alguma coisa muito extravagante que você usaria numa festa, que você usaria numa balada, ou que você usaria numa ocasião totalmente despojada. Menos é mais, em todas as situações. Então, cuidado com a roupa que você vai vestido. Procure ir de uma forma não tão formal, porque talvez a empresa nem é tão formal assim. Se ela for, é bom que você vá. Mas a maioria das empresas, elas têm uma pitada de informalidade. Então, vá de uma forma apresentável, porém não precisa exagerar nem no social e também nem no informal. Nada de exageros, ok? Mulheres, atenção com o tamanho da saia, decote, blusinha, tudo isso, porque você pode falar assim: ah, mas isso aí é como se tivesse um preconceito, alguma coisa. Não, é como funciona o mercado. Querendo ou não, o que a gente veste informa. Por exemplo, se você chega no hospital com uma dor tremenda e a primeira pessoa que você encontra é alguém com uma roupa branca, uma máscara, um estetoscópio pendurado no pescoço, o que você pensa? É um médico. Ou seja, se você chega na igreja desesperado, quer conversar com o padre, você encontra um homem lá no fundo com uma batina preta, com aquele negocinho aqui assim no pescoço, com as vestimentas de um padre, você já define mesmo, sem ele falar nada, que ele é um padre. Então, numa entrevista de emprego, essas informações são importantes, ok? Então, cuidado para não pecar pelo exagero. No perfume é a mesma coisa. Perfume é bom? É bom, é gostoso, só que nós sabemos que tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que não gostam, tem perfumes que são doces demais, tem perfumes que são ácidos demais, né? Que é aquele que chega a arder o nariz da gente, assim. Então, cuidado para não exagerar. Acessórios, mesma coisa. Pode ir com brinco? Pode. Pode ir com pulseira? Pode ir com relógio? Pode, mas nada em excesso, ok? Então, sempre cuidado para não pecar pelo excesso de coisas e informações que você apresenta antes mesmo de você começar, ok? Vamos ver como é que tá aqui. Manda live para mais gente aí, pessoal. Clica ali, ó, naquela flechinha, naquele aviãozinho que tem ali embaixo e manda para os seus contatos, ok? Vai aparecer uma lista lá, você clica para enviar e a live vai ser distribuída para mais pessoas e mais pessoas vão chegar aqui. Lembrando que tem presente no final da live para quem ficar comigo até o final. E você que não é inscrito ainda no nosso workshop de oratória, eu vou colocar aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó? Aqui em cima apareceu o endereço para você fazer a sua inscrição. É gratuito, tá? Você vai colocar lá comunicadordeImpacto.com.br/workshop.
vai colocar seu nome e e-mail e você vai receber um e-mail. Você precisa abrir o seu e-mail e clicar em confirmar. Pronto, você já vai receber os links das aulas ao vivo pelo YouTube no dia 4 e 5 de maio. Então, se você tem medo de falar em público, medo de se comunicar, dificuldade para fazer apresentações de trabalho, para fazer reuniões, para participar de entrevista de emprego, seja qual for a situação, falar na igreja, fazer uma venda na sua loja, esse workshop é exatamente para você. Esse já vai ser o terceiro workshop que eu faço e cada vez mais pessoas participam devido à qualidade do conteúdo. Então eu não tenho medo e nem vergonha de entregar para você o conteúdo, porque eu acho que a nossa missão aqui na Terra é exatamente isso, é compartilhar conhecimentos. Então quando eu compartilho conhecimento e esse conhecimento pode ajudar você aí do outro lado, essa é a minha satisfação, esse é o meu prazer e essa é a minha missão de vida. Por isso, eu não tenho medo de entregar aquilo que nesses 14 anos como palestrante, como mágico profissional, eu fui aprendendo através de acertos, através de erros, através de estudos, através de pessoas que me ensinaram e eu poder transmitir para vocês, então, uma grande satisfação. Primeira informação, então, primeira dica que eu quero te passar sobre entrevista de emprego. Você pensa que entrevista de emprego, a pessoa que se dá bem é aquela mais qualificada com o seu currículo, que tem mais experiências? Nem sempre. O primeiro passo para você se dar bem numa entrevista de emprego não começa a hora que você senta na frente do recrutador, na frente do entrevistador e a hora que você começa a falar. Começa bem antes disso. Vamos ali para o quadro que eu quero mostrar melhor para vocês. Olha só. O primeiro passo para você se dar bem numa entrevista de emprego não começa na hora que você fala, na hora que você começa a se comunicar ou na hora que o entrevistador começa a fazer perguntas para vocês. Começa primeiro na sua mente. Parece um clichê ou parece meio óbvio isso, mas muitas pessoas não prestam atenção nesse simples detalhe, que a nossa cabeça faz a nossa realidade. Deixa eu explicar para vocês. Tudo que você pensa, todo o seu pensamento se transforma em sentimento. O sentimento se transforma em atitude e a atitude se transforma em resultado. Ficou meio confuso? Sentimento gera... Como é que é? Pensamento gera sentimento, até eu me confundi. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera atitude, atitude gera resultado. Explicar de uma forma mais clara. Imagina que você quer entrar na academia e quer emagrecer. Só que o seu pensamento é assim, eu não consigo, eu já tentei e não consegui, eu não vou dar conta, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, eu não vou conseguir perder peso e começa a ter pensamentos negativos. Esse tipo de pensamento vai gerar um sentimento ruim, uma baixa autoestima, um sentimento de incapacidade, de que eu não posso, eu não sou capaz, isso não é feito para mim. Esse sentimento vai gerar uma atitude. E qual vai ser a atitude? Quando você encontrar um desafio, você vai falar assim, aí ó, tá vendo? Só falei que era difícil, eu não vou conseguir, eu vou desistir, amanhã eu não vou mais. Esse negócio de comer aqui, ficar comendo comida saudável, não é pra mim. E começa a gerar atitudes. E essas atitudes geram um resultado, você não emagrece. Vamos fazer o exemplo oposto. Você quer guardar dinheiro, ok? Então você começa a pensar assim, eu preciso guardar dinheiro porque eu preciso pensar no meu futuro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma vida melhor. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Você começa a sentir assim, nossa, imagina só eu guardando dinheiro, eu vou conseguir o meu carro, aquele carro que eu sempre quis, eu vou conseguir morar sozinho, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir entrar na faculdade. Isso vai gerando um sentimento gostoso, um sentimento de vitória, um sentimento de que é possível, vamos começar, que gostoso. Sabe quando você está para fazer uma viagem e a viagem está chegando, aquela adrenalina gostosa? Você começa a ter esse sentimento. Esse sentimento faz você ter atitudes. Então você vai no mercado, em vez de você gastar todo o dinheiro que sobrou ali no seu bolso, você vai pensar, não, eu tenho meu plano de guardar o dinheiro. E você economiza e começa a guardar. Então você começa a ter a atitude de poupar dinheiro. Essa atitude vai gerar um resultado, que você vai ter dinheiro guardado, e se você vai multiplicando esse comportamento, você consegue chegar no seu objetivo. Entendeu? Que tudo começa no nosso pensamento, só que não para aí. O erro das pessoas é ler aquele livro lá, por exemplo, O Segredo, ou sobre o poder do pensamento, a lei da atração, e achar que basta você pensar. Não é apenas você pensar. Pensar é só o primeiro passo. O segundo passo é você acreditar tanto naquele pensamento e começa a ter sentimentos compatíveis com aquilo que você pensou. Sentimentos de que eu posso, que vai dar tudo certo, que eu sou capaz, de que eu vou vencer.
esse sentimento vai gerar uma atitude. Você vai começar a fazer coisas e agir de forma a ter resultados positivos. E aquilo vai gerar um resultado, que é a sua vitória. Trazendo isso para a entrevista de emprego. Antes mesmo de você ir para a empresa, desligou o telefone, marcou uma entrevista, já começa a alimentar pensamentos bons. Ai, que maravilha, que bom que deu certo, que legal, que bacana, eu vou lá, vai funcionar, eu tenho certeza que eu vou ser aprovado. Aí ele me falou que tem mais 20 candidatos, mas não tem problema, porque eles só precisam de um e esse um sou eu sei que eu estou capacitado para isso. Esse tipo de pensamento, se você alimenta ele todos os dias, vai gerando um sentimento bom, um sentimento de confiança, um sentimento de que legal, tá chegando o dia, que gostoso, vai dar tudo certo, ai, eu tô ansioso, mas aquela ansiedade boa, não ansiedade ruim. Ah, tô ansioso para ir lá. Esse tipo de sentimento vai gerar atitudes boas. Como assim atitudes boas? Você vai começar a pensar, bom, então eu preciso ir com uma roupa legal, se me perguntarem alguma coisa eu vou responder isso daqui, e eu vou lá preparado, eu vou olhar nos olhos da pessoa, eu vou sorrir, eu vou ser simpático, porque essa vaga já é minha. Você já está com esse sentimento bom. E essas atitudes tendem a gerar um resultado que será um resultado positivo. Por quê? Se você faz o contrário e já vai com pensamento negativo, a chance de você sentar na frente do entrevistador, ele olhar para você e falar assim, mas essa pessoa está tão desanimada, não está acreditando, nem ela está acreditando nela. Será que a minha empresa vai botar dinheiro nessa pessoa, sendo que nem ela mesma acredita nela? Então o primeiro passo, seja numa entrevista ou seja na sua vida, é você acreditar em você. Se você não botar fé no que você faz, se você não acredita no seu potencial, na sua capacidade, quem vai acreditar? Uma empresa não vai fazer todo um processo de contratação, tirar dinheiro todo mês para te pagar, se nem você mesmo acredita naquilo que você faz. Por isso, o primeiro passo começa na sua mente, ok? Você sabe que numa entrevista de emprego, o entrevistador quer conhecer você. Como assim conhecer? Ele quer conhecer se você é realmente a pessoa indicada para aquela vaga, para aquela situação. E a maioria das pessoas, posso dizer que mais de 90% das pessoas, tem medo das perguntas que serão feitas. Se você estudou, se capacitou, colocou informações no seu currículo, mandou para a empresa, não tem por que você ter medo se alguma coisa for perguntada em cima daquilo ali. O problema é que a gente já vai com aquele, lembra do pensamento? A gente já vai com aquele pensamento de, nossa, tem mais 10 pessoas para falarem, tem mais 15 pessoas para ser entrevistado, eu não tenho chance nenhuma. E antes mesmo de começar, você já dá o seu julgamento que você não vai passar. Então, quando você programa isso aí, você começa a ir preparado, de saber que vão ser perguntas? Vão. Só que o entrevistador, a empresa, ela não tem prazer nenhum e nem vontade, nem tempo de fazer perguntas para te detonar. A empresa não quer acabar com você. Sabe por que ela não quer acabar com você? Porque ela está precisando de você. Ela precisa, é a mesma coisa de você pedir dinheiro para alguém na rua, você está precisando comprar uma passagem para voltar para sua casa. Acabou o dinheiro, você tem que pedir dinheiro para alguém. Aí a pessoa dá o dinheiro para você e você começa a tratar a pessoa mal. Você não aceita aquele dinheiro, fala, não, não quero esse dinheiro, não, e vai embora. Daí você perde dinheiro para outra pessoa. A pessoa dá o dinheiro para você, a hora que você vai pegar, você fala assim, não quero seu dinheiro, não, e vai embora. Não faz sentido. Você precisa do dinheiro daquela pessoa. A hora que ela te oferece o dinheiro, você vai tratar mal? É o que acontece na entrevista. A empresa marcou uma entrevista porque ela está precisando de alguém para trabalhar. Então, se esse alguém saiu da casa dele, foi lá para a entrevista, a empresa não está querendo expulsar você de lá. Ela quer saber apenas se você é bom o suficiente para estar dentro daquela empresa. E você também tem a obrigação de querer saber se aquela empresa é boa o suficiente para você. Não seja o tipo de pessoa que aceita qualquer coisa pelo dinheiro, porque nós temos provas e exemplos inúmeros de que pessoas que começam a trabalhar apenas pelo dinheiro que vão receber não duram muito tempo na empresa. E o que acontece? Logo elas vão sair. Ou se elas não saem, elas vão desenvolver doenças como ansiedade, como depressão, como tristeza profunda e vai virar aquele tipo de pessoa que torce para chegar à sexta-feira e quando chega a segunda já começa reclamando, porque ela não tem prazer naquilo que ela faz. Entregue currículos, vá para entrevistas em empresas que você tem vontade de trabalhar, que você vá se realizar de alguma forma também. É um jogo de duas vias, onde a empresa ganha com o seu trabalho e você ganha de oferecer o seu trabalho para aquela empresa também, tá? E geralmente, a primeira pergunta que acontece numa entrevista de emprego é essa daqui, ó. A primeira pergunta que eles fazem é essa. Vou colocar aqui, ó. Primeira pergunta.
Quais as suas experiências? Essa aqui, geralmente, é a primeira pergunta que é feita numa entrevista de emprego. Quais são as suas experiências? Isso daqui, muitas pessoas erram porque elas começam a falar o currículo delas. Ah, porque eu já trabalhei tantos anos na empresa tal, eu trabalhei mais tantos anos na outra empresa, eu trabalhei mais 5 meses na empresa tal. O entrevistador não quer saber isso quando ele faz essa pergunta, quais são as suas experiências. Por que ele não quer saber disso? Porque essas informações você já entregou no currículo. Ele já leu aquilo ali. Ele já sabe a empresa que você trabalhou. Ele já sabe quanto tempo você trabalhou na empresa. Ele está com o seu currículo em cima da mesa, na frente dele. Então ele não quer saber a mesma coisa que ele já leu. O que ele quer saber quando ele te pergunta quais são as suas experiências? Ele quer saber o que você fazia dentro da empresa e quais eram os resultados que você entregava para a empresa. Como assim? Imagina que você era o vigia da empresa. Você trabalhava numa guarita lá na portaria. E você pode falar apenas assim: ah, eu era um vigia, minha função era ficar na guarita, eu olhava o pessoal que chegava, o pessoal que saía, eu abria o portão e eu ficava ali a noite toda, meu turno era o turno da noite e eu precisava ficar cuidando ali quem chegava e quem saía. Ok, olha agora como que diferencia esse outro caso. O meu trabalho era ser vigia numa guarita. E a minha função era cuidar das pessoas que entravam, saíam, ficar atento para ver se não tinha nenhum bandido, alguma atitude suspeita. Eu sempre encontrava, pedia documento para as pessoas, eu sempre encontrava algum suspeito, eu já acionava a polícia, já deixava o pessoal da segurança informado, e eu sempre prestava as informações que chegavam para mim ali na cabine, eu já passava para o setor responsável. Quando não sabia, eu já ia me informar, eu sempre estava atento ali o que acontecia à noite, o que acontecia de madrugada. Então olha só a diferença. No primeiro caso, eu falei que eu era vigia numa guarita, numa empresa. No segundo caso também. Só que, no primeiro caso, eu comecei a falar apenas o que todo mundo faz. Então eu não mostrei nada de diferente. Ficar numa guarita a noite toda, abrindo o portão e vendo quem entra, quem sai, eu, o João, o José, o Sebastião, qualquer um pode ficar no meu lugar e fazer esse trabalho. Então por que a empresa vai me contratar, sendo que ela pode contratar qualquer outra pessoa? Então não me coloca na frente das outras uma resposta dessa. Agora, quando eu começo a responder detalhes de coisas que eu fazia e que eu sei que a maioria não faz, sabe aquela velha história de que faça um pouco mais do que você é pago para fazer? É exatamente isso. Muitas pessoas correm o sério perigo de ficar falando aquela frase a vida toda. Eu não sou pago para isso. É aí que está o grande problema. Quando você faz apenas o que você é pago para fazer, qualquer pessoa pode te substituir. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas uma pessoa que faz um trabalho além do normal, pode ter certeza que ela será mais difícil de ser substituída, porque ela era uma pessoa única, diferenciada. Assim como o meu trabalho. Eu sou um palestrante e existem centenas de palestrantes no Brasil. Só que eu faço palestras utilizando mágica, utilizando números de humor. Também tem mágicos que fazem isso, mas já é bem mais reduzido. E a forma com que eu falo, estudando a empresa, o formato que eu falo, o jeito que eu me comunico, talvez me coloque ainda mais à frente daqueles outros. Quanto mais diferencial você tiver, melhor. Então, quando você ouvir quais são as suas experiências, é disso que a empresa quer saber. Qual é o seu diferencial? O que faz você ser tão diferente a ponto de eu querer contratar você e não o próximo entrevistado que está ali me esperando? Porque para ficar sentado numa mesa, atendendo telefone, qualquer pessoa pode fazer. Agora, uma pessoa que, além de ficar sentado na mesa, atende o telefone, ainda ajuda alguém quando está precisando, ainda faz um outro trabalho paralelo ali, onde passa informação ou tenta ajudar a empresa, além do que ela está sendo paga para fazer, não quer dizer que você tem que acumular funções, fazer trabalho que não é seu. Mas a gente sabe que em todo trabalho, em quase todos os trabalhos, a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. E a gente não faz porque a zona de conforto nos impede. Está confortável, meu salário está caindo, por que eu vou me esforçar? Então comece a fazer um pouco mais do que a empresa paga para você fazer. Dessa forma, você já sai na frente com essa primeira pergunta aqui de quais são as suas experiências, ok? E tem uma outra pergunta que vem, geralmente ela vem em seguida dessa.
pessoa perguntou ali, quais são as suas experiências? Aí você tá lá todo empolgado, falando das suas conquistas, o que você fez pela empresa, como que você ajudou ela, e o entrevistador tá só te ouvindo, e você tá ali todo empolgado, olha só como eu sou bom, olha só o meu potencial, olha só como eu sou uma pessoa incrível, aí ele te manda essa. Então por que eles te mandaram embora? Olha só, você tava lá em cima, tava no balãozinho, e ele foi lá com o espetinho, pum, derrubou você lá de cima. O que responder numa pergunta dessa? Por que você foi mandado embora, então? Se você era tão bom assim, então, por que mandaram embora? Afinal de contas, se um profissional é bom, por que a empresa vai dispensar aquele funcionário, já que ele é tão bom? Então, por que mandaram você embora? Mesmo o melhor funcionário também pode ser mandado embora. Temos o exemplo do Steve Jobs, que é o criador da Apple e foi mandado embora. Ele era o dono, ele foi mandado embora. Depois recontrataram ele novamente, mas ele era o dono que fundou toda a bagaça e ele foi dispensado. Então você ser bom não significa que você vai ficar o tempo todo ali, até porque tem outros fatores que podem fazer com que você seja dispensado, seja substituído, ou seja trocado, ou você receber uma oportunidade melhor. Vamos lá então. Chegou nessa pergunta, por que mandaram você embora? Cuidado para não começar a ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa assim que ela namora durante 10 anos. E daí, nossa, meu amor, meu lindo, meu príncipe, amor da minha vida, amor eterno, aquela coisa mais linda, né? Quando termina no outro mês, está falando tudo de mal da pessoa. Não porque ele sempre foi assim, ela sempre foi desse jeito, porque a vida toda foi desse jeito, e não reconhece as coisas boas que aconteceram, começa a falar apenas do lado negativo. Isso acontece quando uma demissão acontece. Você está lá na empresa, daí você está lá falando, não, a empresa aqui é boa de trabalhar, vamos vestir a camisa, isso e aquilo. Aí você começa a ficar meio insatisfeito, começam a vir as reclamações. E o problema é você chegar na outra empresa que está querendo te contratar e começar a falar mal da sua ex-empresa. Por que isso é muito ruim? Porque olha só, se eu vou te contratar, você vem para a minha empresa, eu começo a te entrevistar e você começa a falar mal da empresa A que você trabalhou. Todos os podres da empresa. Começa a falar mal da empresa B. Fala mal dos funcionários que trabalhavam, fala mal do seu chefe, fala mal da empresa, fala mal da estrutura, da organização, fala mal do salário, fala mal da empresa C. Sabe o que eu vou pensar? Se eu contratar essa pessoa e por acaso eu mandar ela embora, o que ela vai fazer? Vai falar mal da minha empresa. E qual é o dono de empresa que quer ver a sua empresa sendo falada mal pelos quatro cantos? Uma propaganda negativa. Nenhuma empresa quer isso. Então, muito cuidado de você não dar um tiro no pé de começar a reclamar dos problemas, ok? Então, primeiro eu estou falando que você não tem que fazer. Agora, o que você tem que fazer? Por que mandaram você embora? Primeiro, não minta. Não queira inventar história, porque é muito fácil a empresa pegar o telefone, ligar para aquela empresa e tirar satisfação do que realmente aconteceu. Então, comece a dizer o que realmente aconteceu. Se você teve algum atrito, fale sobre o atrito, explique o seu ponto de vista, o que aconteceu. Se era uma insatisfação, se você estava insatisfeito com o salário, com o horário que você trabalhava, em um horário muito cansativo, coloque isso na mesa. Ah, eu preferi sair embora, eu preferi ser mandado embora, fiz um acordo com a empresa lá, porque eu trabalhava num turno que me atrapalhava, eu chegava muito tarde em casa e eu precisava ir para a faculdade, não dava tempo de eu tomar banho, então eu estava perdendo aula e eu vi que isso começou a me prejudicar como pessoa, começou a prejudicar a minha evolução, então eu preferi sair da empresa porque os horários já não estavam condizentes com aquilo que eu queria para a minha vida. Tá vendo só? Eu não reclamei da empresa, eu não falei assim, porque colocaram eu para trabalhar no horário que eu não queria e não quiseram nem saber. Não, eu tô falando que o horário que me colocaram para trabalhar não era aquilo que eu queria, não estava satisfeito com aquilo, eu não tinha essa disponibilidade. Ou o salário. Eu sabia que o normal de receber é um valor e o meu salário estava muito defasado. Eu sabia que eu estava fazendo um trabalho muito bom, o meu chefe, meu gerente já tinha falado, elogiado, falado que eu estava fazendo um bom trabalho, mas eu estou numa fase onde eu precisava de um pouquinho mais no reconhecimento e eles não quiseram fazer esse reconhecimento. Então eu achei melhor me afastar porque já não estava satisfeito com aquilo. Então, seja qual for essa resposta, estou inventando agora aqui, mas seja qual for a sua resposta, a chave principal é não ficar falando mal da empresa. Não falar mal das pessoas que trabalham na outra empresa.
É você destacar o que realmente aconteceu de uma forma neutra, de uma forma que o seu entrevistador ouça aquilo e pense assim, faz sentido, eu te entendo. E não assim, opa, se tá falando assim do outro, vai falar assim de mim também. Então não quero essa pessoa por perto. Ninguém quer uma pessoa assim, ok? Então muito cuidado com a resposta que você dá aqui quando te perguntarem por que você foi mandado embora, ok? Essa pergunta aqui é batata. Ela cai em 99% das entrevistas, aparece essa pergunta e eu acho que você até já imagina qual seja. E a pergunta é... Vou pegar aqui. Essa terrível pergunta... Quais são o quê? Os seus defeitos. Essa pergunta derruba muita gente, hein? Quais são os seus defeitos? Como que você responderia essa pergunta? E aí? Se eu fosse entrevistador agora e eu te perguntasse, quais são os seus defeitos? O que você falaria? Meu defeito é ser bonito demais? Meu defeito é ser muito modesto, muito humilde? E aí? Essa resposta derruba muita gente, sabe por quê? Que a pessoa acha que o entrevistador está querendo saber da vida pessoal dela. Quais são os seus defeitos na sua vida pessoal? Ela não quer saber disso. Ela quer saber se os defeitos que você tem vão prejudicar de alguma forma a sua produtividade dentro do ambiente de trabalho. Então muitas pessoas começam a dizer coisas sem sentido. Por exemplo, a resposta mais clássica. O meu defeito é ser perfeccionista. Eu gosto das coisas todas arrumadinhas e tudo. É um defeito meio falso esse aí. É como falasse assim, olha só, o meu defeito é gostar muito de trabalhar, eu chego muito cedo e eu quero ficar trabalhando até mais tarde e as pessoas precisam me mandar embora porque senão eu não saio. Mentira, né, gente? Mentira. Porque o perfeccionismo, ele pode ser um defeito quando ele é em excesso. Porém, ele não é completamente um defeito. É bom você ser organizado, você ter tudo certinho ali. Porém, tem prós e contras. Vamos lá. Ser perfeccionista é bom ou é ruim? Depende do trabalho que você vai fazer. Se o seu trabalho é, por exemplo, entregar um relatório, você precisa fazer relatórios e entregar num prazo determinado. Ser perfeccionista pode te atrapalhar. Porque você vai fazer o relatório, daí você vai olhar e falar assim, não ficou muito bom, vou refazer. E daí você refaz. Olha, não gostei da minha letra, vou refazer de novo. E vai refazer. E aí você perde o prazo. Você quer fazer tão perfeito que isso acaba te atrapalhando. Aí o perfeccionismo atrapalha você. Agora, imagina que a vaga é para ser um cirurgião cardíaco. Você vai fazer cirurgia no coração das pessoas. E aí? Será que é bom ser perfeccionista ou não? Lógico que é bom. Afinal de contas, ninguém quer fazer uma cirurgia pela metade e depois, nossa, esqueci, eu devia ter feito isso. Por isso, para você ser um cirurgião, por exemplo, você precisa ter tudo organizado, seu material de trabalho, o que você precisa fazer, tudo certinho. Já para você fazer um relatório, você não precisa ser tão perfeccionista assim. Então, ser perfeccionista não é nem um defeito, nem uma qualidade. Depende da situação, pode ser um defeito, depende da situação, pode ser uma qualidade. Então, cuidado para você não falar que é defeito aquilo que a empresa está procurando. Então, imagina só, a empresa está procurando alguém perfeccionista. Aí você fala que você tem o defeito de ser perfeccionista, a empresa fala assim, eu achei que você gostava de ser assim, então pelo jeito você não gosta, então deixa eu chamar outra pessoa que gosta de ser perfeccionista. Fale de defeitos que não interfiram diretamente no seu trabalho. Por exemplo, você pode falar defeitos Vamos ver aqui. Eu trouxe vários exemplos para vocês, mas eu quero trazer um que seja bem claro para que você possa entender. Se você fala, por exemplo, que o seu defeito é ser muito desorganizado, isso pode soar mal no trabalho que eles vão trazer para você. Então, se o seu defeito, por exemplo, eu não gosto de trabalhar em grupo. Você pode falar que você não gosta de trabalhar em grupo, mas de uma forma um pouco mais suave. Por exemplo, o meu defeito é que eu me sinto melhor fazendo trabalho sozinho, pensando sozinho, resolvendo os problemas ali. Parece que quando eu estou no meio de muitas pessoas, a minha cabeça não funciona muito bem. Eu fico ouvindo o que as pessoas estão dizendo, as ideias que elas estão colocando, e isso me atrapalha na minha linha de raciocínio. Então eu prefiro trabalhar mais sozinho e eu acho que isso é um defeito. Talvez eu deva aprender a trabalhar mais em equipe. Se o trabalho e a vaga que estão querendo não exige trabalhar em equipe. Então imagina só que eles estão contratando alguém para fazer um trabalho onde precisa de uma pessoa só. Você não vai trabalhar em equipe. Se você fala isso,
o entrevistador vai olhar assim, tá, ele tem esse defeito, ele não gosta de trabalhar no meio de pessoas, mas isso não vai atrapalhar aqui dentro, porque a gente realmente precisa de alguém que não vai o tempo todo trabalhar em equipe, certo? Ou você pode falar como, por exemplo, o contrário, você pode falar assim, o meu defeito é que eu não me vejo trabalhando sozinho. Eu gosto de estar em equipe, eu gosto de compartilhar ideia, de ouvir o que as pessoas estão falando. Então eu sinto muita dificuldade quando eu preciso trabalhar sozinho, quando me coloco numa atividade onde eu preciso definir tudo do começo, meio e fim, eu sinto uma certa dificuldade. Então eu gosto de estar no meio das pessoas para poder compartilhar com ela as ideias e chegar num senso comum. Isso daí para você pode ser um defeito, mas para a empresa pode não ser um defeito, porque se ela quer você para trabalhar numa função aonde vai ser em equipe, é um trabalho em grupo, tudo bem se você não gosta de trabalhar sozinho. Você vai ficar pouquíssimas vezes sozinho, talvez nenhuma. Sempre vai ter 1, 2, 10 pessoas junto com você. Então procure defeitos que não vão atrapalhar na sua vaga. Por isso que é muito difícil de dar um exemplo, porque cada vaga exige uma coisa. Tem vaga que exige que você trabalhe sozinho, tem vaga que exige que você trabalhe em equipe, tem vaga que exige que você seja perfeccionista, tem vaga que não permite que você seja perfeccionista porque o trabalho precisa ser dinâmico, precisa rodar, não precisa tanta perfeição assim. Então observe, conheça a empresa, isso eu vou falar daqui a pouquinho também, conheça a empresa e já vá preparado para aquela vaga. E já pense nessas respostas. Eu vou responder isso. Será que vai atrapalhar ou vai me ajudar? Lembrando que eles não querem saber da sua vida pessoal. Não querem saber se você dorme até meio-dia ou se você faz alguma outra coisa assim. Apesar de que isso pode te ajudar ou te atrapalhar também, mas eles não querem saber disso. Eles querem saber, por exemplo, principalmente quando uma empresa faz esse tipo de pergunta, ela quer saber se você consegue trabalhar sob pressão e trabalhar em equipe. Porque na maioria das empresas tem reuniões, tem chamada de atenção. Então imagina só, você chega lá e fala assim, o meu problema é que eu não tenho paciência. Quando alguém fala alguma coisa e eu não gosto, eu não tenho muita paciência, eu já respondo, eu não levo desaforo para casa. Daí você pode achar que isso aí não vai atrapalhar no meu trabalho. Mas imagina só, o que o entrevistador pode pensar? Então se eu colocar essa pessoa num trabalho e ela fizer errado, e eu chamar ela na minha sala para chamar atenção, quer dizer que ela vai bater boca comigo porque ela não tem paciência, ela diz que não leva desaforo para casa? Não, não quero uma pessoa assim. Muito cuidado com os defeitos que você apresenta para o seu entrevistador para você não dar um tiro no pé e isso não ser usado contra você, ok? Junto com essa pergunta, vem a outra pergunta. Você falou dos seus defeitos, agora eles querem saber quais as suas qualidades. Quais as suas qualidades? Aqui já ficou um pouco mais fácil do que falar dos defeitos. E eu vou dar um exemplo para vocês. As suas qualidades, procure priorizar qualidades que falam de você como alguém dentro de uma empresa. Quais são as suas qualidades? Você gosta de fazer amigos? Você gosta de conversar com as pessoas e trocar ideias? Você é uma pessoa aberta a sugestões? Tudo isso pode te ajudar e são qualidades muito valorizadas na empresa. Outra qualidade, olha só, outra qualidade, e eu não estou falando isso porque é a minha área de trabalho, não. Mas isso aí tem pesquisas, tem reportagens, tem matérias feitas em várias empresas que uma das qualidades que as empresas têm buscado nas pessoas é o poder de comunicação. Se você sabe se comunicar muito bem. Porque dentro de uma empresa você pode subir de cargo e pegar um cargo de liderança. E se você não sabe se comunicar da forma correta, vai acontecer o que acontece em muitas empresas, onde o líder é um excelente funcionário, mas a hora de passar a informação, ele passa de uma forma bruta, de uma forma mal educada, de uma forma grosseira, e aquilo ali começa a fazer gente ser mandada embora, porque não aguenta a pressão, ou porque não gosta do jeito que é tratado. Quantas pessoas acontece isso? Eu fui embora porque o meu chefe me tratava assim, porque o meu gerente falava desse jeito, ele achava que ele era o dono, queria mandar em todo mundo, e ele dava de dedo na cara da gente. Tudo isso é comunicação, verbal e não verbal. Então a comunicação é uma qualidade que se você tem, e isso é uma coisa que você pode desenvolver, pode aprender, não tem desculpa de mas eu sou tímido, eu sou introvertido. Isso aí as empresas hoje em dia não valorizam. Antigamente as empresas valorizavam muito as máquinas. Vou até explicar mais perto para vocês aqui, ó. As empresas valorizavam muito as máquinas. Quem tinha a melhor máquina, o melhor maquinário, eu contratava aquela empresa para vir para mim.
Depois foi a tecnologia, os melhores softwares, os melhores computadores, os melhores desenvolvedores, os melhores recursos tecnológicos as empresas valorizavam. Hoje em dia, as empresas valorizam o comportamento humano, a forma com que você se comunica. Porque máquina é fácil de substituir, tecnologia é fácil de substituir, pessoas não. Por isso, cada vez mais as empresas estão preocupadas em contratar pessoas capazes de trabalhar sob pressão, trabalhar em equipe e liderar pessoas. Liderar não é mandar. Liderar é você saber conduzir uma equipe quando necessário. E isso aí tudo vai da comunicação, da forma com que você se comunica, o jeito com que você fala, o jeito com que você age quando está com as pessoas. Por isso, comunicação é uma das qualidades principais que você tem que ter no seu currículo e que você tem que usar na sua entrevista de emprego. O seu poder de comunicação, de persuasão, que é o poder de convencimento, de você convencer as pessoas a alguma coisa, o poder de se comunicar, de passar uma informação de uma forma correta, porque só de você falar isso, o entrevistador já começa a te olhar. Bom, então se eu contratar o Rodrigo e eu precisar colocar ele de gerente ou de líder de uma equipe, ele vai mandar bem. Porque nas qualidades dele está aqui que ele é um bom comunicador. Tá vendo só a importância? Então, tudo isso pode ser usado nas suas qualidades. Já falamos aqui, ó, deixa eu colocar ali no quadro de novo, já falamos aqui sobre a importância de você ter uma mente preparada, de você ir confiante, porque pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera um resultado. Já expliquei isso aí. Quais as suas experiências? A importância de você falar dos seus resultados dentro da empresa, não é o seu currículo. Por que mandaram você embora? Como você responde isso de uma forma impactante, de uma forma que a pessoa fique do seu lado e fala assim, caramba, eu te entendo. Não, você tá certo. Ah, que bom que você saiu de lá então, porque realmente nessa situação aí não dava. Sem falar mal do seu ex-emprego. Quais seus defeitos e quais as suas qualidades? Então isso aqui são perguntas básicas que acontecem numa entrevista de emprego também, ok? Vamos lá então. Agora, uma pergunta que geralmente eles te colocam na parede é essa daqui, ó. É a pergunta número 5. Você já falou sobre os seus defeitos, já falou sobre as suas qualidades. Agora eles querem saber por que eu deveria te contratar. Se fosse você, o dono dessa empresa, com uma pessoa igual você sendo entrevistada, por que você acha que eu deveria te contratar? Por que eu deveria contratar você, Rodrigo, e não aquele outros 5 que estão esperando lá fora para ser entrevistado daqui a pouco? Por que eu devo contratar você e não as outras 10 pessoas que eu já entrevistei antes de você? Essa pergunta te coloca num beco sem saída, porque agora ele colocou na sua mão o papel de decidir. Por que você acha que é bom o suficiente para ser contratado pela nossa empresa? Agora vem o pulo do gato. Quando você começa a falar das suas qualidades, porque eu sou uma pessoa muito proativa, eu dou muitos resultados, eu gosto de trabalhar e eu não tenho problema com o horário, isso pode soar como arrogância e um pouquinho como mentira. Porque até mesmo o chefe, até mesmo o dono da empresa, tem dia que ele está de saco cheio e ele não está a fim de trabalhar. Então ele sabe que os funcionários também não vão ser essa mil maravilha aí. A melhor resposta que você tem para isso, por que nós deveríamos te contratar, é você falar o seguinte, primeira coisa, que você estudou a empresa. Fala assim, bom, vou dar um exemplo aqui e fazer agora esse exemplo. Ah, porque eu estava pesquisando as empresas que eu ia entregar currículo e eu vim entregar currículo aqui para vocês porque eu olhei lá no site de vocês a missão, os valores que vocês têm, que vocês valorizam muito, a questão do trabalho em equipe, a questão da inovação, da criatividade, que é um ambiente de bom humor, que vocês valorizam também o desenvolvimento dos funcionários, que os funcionários cresçam aqui dentro, e isso vai exatamente de encontro com aquilo que eu quero para a minha vida. Porque eu estou fazendo faculdade, sei lá, de pedagogia, de administração, e é exatamente isso que eu quero. Eu queria trabalhar em um lugar onde tivesse essa visão, porque essa é a visão que eu tenho também. Eu também penso dessa forma de que uma empresa cresce, chega muito mais longe quando tem essa relação legal entre os funcionários, entre a chefia, onde tem um respeito, a hierarquia e onde acontece a valorização. Porque muitas empresas preferem contratar uma outra pessoa de fora para um cargo de liderança, por exemplo, quando elas podiam valorizar aquele talento que tem ali dentro da empresa, que tem vontade de crescer e às vezes não é valorizado. E daí acaba acontecendo que aquele talento acaba indo embora porque não se sentiu reconhecido e outra pessoa que nem era da empresa foi contratada.
Então eu vi que a visão de vocês vai de encontro com aquilo que eu quero para mim, como pessoa e como profissional também. E eu vi também que a questão da faixa salarial vai de encontro com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu busco, e eu acredito que a gente vai poder fazer uma boa troca. Vocês me oferecendo o emprego e eu oferecendo o trabalho e a experiência que eu tenho para vocês, das empresas que eu já trabalhei, ou se for o seu primeiro emprego, ou a disposição que eu tenho de fazer o meu melhor aqui para vocês e aprender junto com vocês. Então quero aprender e compartilhar o pouquinho que eu sei também e que eu possa ajudar vocês. Tá vendo só? O porquê que você deveria me contratar não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que os outros, porque isso é arrogância. O que acontece? A pessoa pode pensar assim, bom, se esse cara está se achando desse jeito, imagina só se eu der um cargo de liderança para ele. Ele vai começar a pisar na cabeça dos outros, vai começar a tratar mal os funcionários e ninguém quer um funcionário desse jeito. Então, você não conhece quem foi entrevistado antes. Você não sabe quem está lá fora e vai ser entrevistado depois. Por isso, não tem como você garantir que você é a melhor opção. Então, seja humilde. Não fale isso, tá? Ah, eu sei que eu não sou a melhor opção. Não, você não sabe, mas você também não tem que falar isso, tá? Você precisa dizer para a empresa que você é uma boa opção para ser contratado porque você tem uma visão de futuro, você tem um objetivo, você estudou a empresa, você foi lá no site dela, você viu com o que ela trabalha, conheceu a história daquela empresa, você ouviu depoimentos, pode até falar isso, eu conversei com um fulano de tal que trabalhou aqui, eu conversei com uns amigos meus que já trabalharam aqui, e eles me falaram isso, e eu fiquei muito feliz, eu gostei, me deu essa vontade de trabalhar, de estar aqui compartilhando, ajudando vocês, porque a empresa, mais do que um funcionário, ela quer um colaborador, alguém que colabore para o crescimento dela. Ela não quer ter que pagar um salário para alguém que não vai contribuir em nada. Então você tem que deixar isso claro, que a sua função não é apenas chegar no final ou no começo do mês, pegar o seu salário e ir embora. É você também deixar alguma coisa de você para aquela empresa. Para quando você sair, eles falarem assim, nossa, o Rodrigo, lembra que ele fazia isso? Nossa, o Rodrigo ele era bom, ele era assim, ele contribuiu, foi ele que teve essa ideia de fazer isso daqui, esse projeto aqui, o Rodrigo ajudou bastante para construir. É você deixar alguma coisa também. Então, mostre isso. Quando te fizer essa pergunta, por que nós deveríamos te contratar? Mostre que você vai fazer falta se não for contratado. Como que você faz isso? Jamais se colocando como superior de quem já chegou ou de quem já foi entrevistado. Não. Mas mostrando que você tem sim algo a oferecer, que você está disposto a oferecer e você está querendo participar daquilo ali. Por isso eles deveriam te contratar, porque um funcionário motivado, um funcionário que ama o que faz e que está com vontade de fazer, produz e rende muito mais do que o outro que está apenas pelo dinheiro, pelo seu salário, ok? Então, atenção nessas respostas que pode te ajudar e muito, tá bom, gente? Outra coisinha. Deixa eu colocar aqui, ó. No meu canal no YouTube, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, lá eu tenho uma série de várias perguntas, tem cada vídeo sobre uma pergunta dessa aqui, e lá eu explico bem melhor, mais detalhado, dando alguns exemplos de como você se comportar. Tem outras perguntas também respondendo, não dá para responder tudo numa live. Então, lá no meu canal no YouTube, www.youtube.com.br/Rodrigo Monsil. É igual ao Instagram, Rodrigo Monsil no Instagram, Rodrigo Monsil no YouTube, e se inscreve lá no meu canal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Até a nossa próxima live.